Começando mais Geek aqui na tela da Band com Dragon Ball Super. Claro, vocês já estão cansados de saber isso, porque aqui é o lugar pra você assistir Dragon Ball Super, ver o desfecho desse torneio. Até que enfim. Até que enfim. Vai acabar, Thaís. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Altas reviravoltas. Mas também quando acabar você vai falar, putz, quero mais. E agora, o que eu faço, né? Começa desse começo de novo. Olha, é uma solução aí. Ô Gé, hoje a gente tá aqui pra falar de algo que eu particularmente gosto muito, mas eu acho que você foi a única outra pessoa que hypou tanto esse jogo quanto eu. Aconteceu comigo meio do nada, tava num intervalo entre Elden Ring e os próximos lançamentos. Aí lembrei de Ghostwire Tokyo, eu falei, poxa, acho que eu fiquei um pouco com vontade de experimentar ele, vi outros trailers, fiquei mais atencioso com algumas informações, falei, cara, preciso experimentar. E aí aconteceu, experimentamos, jogamos, pra mim hoje ele está aí na lista de jogos do ano tranquilamente. É um jogo incrível, diferenciado, com cenários incríveis baseados na cidade de Tóquio, ali em Shibuya, especificamente falando. E eu tive a sensação de estar num Yakuza sobrenatural, sabe? O Yakuza, o jogo. É uma boa comparação. Que são coisas muito parecidas, assim. Pois é. O que eu gosto nesse jogo é que ele mexe muito com a mitologia japonesa. Então você tem a narrativa principal, mas todo o entorno, sejam os colecionáveis, sejam as side quests, tem tudo a ver com lendas urbanas japonesas. Então, por exemplo, você pode achar ali num colecionável uma fita que vai remeter ao filme do Chamado. Ah, o VHS maldito, exatamente. Exato. Exatamente. E ao mesmo tempo você vai fazer a side quest ali de você tentar capturar um capa. Ah, é. E roubou suas bolinhas. Então, roubou suas bolinhas. Mas assim, todo o entorno do jogo é maravilhoso. Eu, inclusive, acho que até agora foi o jogo de PS5 que eu achei mais bonito. Ele é bem bonito. Aliás, é uma magia o que eles fazem ali com o Unreal Engine, que é o motor gráfico Unreal Engine 4 ainda, não é nem a 5. E o que eles entregam é alguma coisa assim muito próxima do que todo mundo devia entregar, porque é muito bom. Pois é, e a gente também vai dar uma palhinha pra vocês sobre Adam by Eve, que é uma animação live action que tá disponível ali na Netflix. Então, olha, eu sei que você não vai querer perder, então pra isso você vai assistir o Dragon Ball Super agora e depois volta com a gente aqui no Mais Geek. A gente se vê já já. Daqui a pouco. Olá, mais Geek no ar! E hoje a gente vai bater um papo sobre um dos jogos mais aguardados do ano. Eu estou falando de Ghostwire Tokyo. Pois é, aguardado por mim, tenho que dizer, porque ele foi anunciado na conferência da Bethesda lá em 2019. E eu confesso, Clay, que eu acho que a galera não estava assim preparada para receber um thriller da mesma desenvolvedora que fez o Doom. Eu não tava. Mas isso não impediu que o jogo fosse recebido com muitos aplausos, inclusive o meu, que eu fiquei surtada na hora. Você ficou, Jé? Também. De acordo com o Shinji Mikami, lá em 2019, na conferência da Bethesda, onde foi anunciado o game pela primeira vez, ele tinha avisado já que ia ser um action adventure, mas que os elementos de terror iam permanecer ali da maneira que ele ia achar mais condizente com as coisas. A gente já teve os dois The Evil Within, sabe? Que saíram ali com uma proposta focada no survival, né? E agora todo mundo achou que ia ser também. Não foi, mas foi uma super grata surpresa, Carol. Tipo, é a tua cara o jogo, viu? assim. Eles estão falando que é a minha cara, eu tô muito empolgada. Eu não joguei ainda, mas eu já tô convencida porque ele é super bonito. Ele se passa em Shibuya, né? Se passa em Shibuya. É lindo. Exatamente. Dá vontade de estar lá. Pois é. E eu quero saber, Clay, onde que a galera de casa pode ver o review de Ghostwire Tokyo? Essa aí é fácil, em geekhere.com.br você acha não só essa matéria, mas muitas outras de outros games, anime, vídeos, podcasts, você acha tudo lá. Então dá um pulo lá que, ó, bacana. Inclusive, eu queria ressaltar que essa conferência da Bethesda ficou marcada com o anúncio do Ghostwire Tokyo, mas não pelo jogo em si, mas por conta de uma figura, a coisa mais fofa que foi revelada ali no palco, sem mais nem menos. Senhorita Ikumi Nakamura subiu ao palco, é verdade. Fez o El. Falava as coisas spooky, todo mundo ria. Inclusive esse ano foi maravilhoso, né? Porque teve ele e teve o Keanu Reeves também. Então Esse foi o ano, é verdade. Foi o ano esse difícil ano. saber qual dos dois teve o maior destaque ali na feira, mas sim, a Ikumi tinha entrado como diretora de visuais ali do jogo, né? Ela saiu logo em seguida, teve divergências com a produção do game, teve fatores pessoais também que acarretaram na saída dela da Tango Gameworks, que era uma empresa que ela estava há quase 10 anos já. Uns 9 anos. E, cara, tipo,
a gente ficou meio na dúvida se o jogo que foi entregue foi o mesmo que ela estava trabalhando. Provavelmente foi, né? Mas a gente não tem muito como saber. Mas imagino que todo o talento que ela tenha dado ali na parte visual tenha se mantido, porque o jogo é muito especial nesse âmbito, assim. É tipo, colocar no cenário tudo que veio da cabeça dela, parece que realmente está ali. Os caras não quiseram descartar nada aqui. É tudo muito bonito e tudo muito único, assim, principalmente se você parar pra ver, por exemplo, a chuva, que a gente até comentou, né? Sim, não, assim, a direção de arte do jogo é um negócio, assim, de outro mundo. Depois vocês vão entender por quê, quando a gente falar do contexto. Mas, gente, eu até comentei com o Gé, porque quando o jogo ele tá disponível pra PS5 e PC. Sim. Por enquanto, No momento, exato. por enquanto. Apesar da Microsoft ter adquirido a Bethesda, tudo, eles mantiveram ali o contrato que tava de exclusividade ali inicial, mas vamos ficar no aguardo. Mas assim, eu falei pro Gé na hora, quando você escolhe, porque você pode priorizar o FPS, você pode priorizar a qualidade da imagem ali no menu do jogo, e eu coloquei a qualidade. Gente, vale a pena. o jogo mais bonito de PS5 que eu já vi. Eu não tô nem falando dos personagens, tô falando do gameplay, a hora que você está jogando mesmo os cenários. Você vê é um a negócio... mão aqui, né? A movimentação, tá? É A muito luz, né? linda, a luz, o colorido, porque eles pegam aquela Tóquio, Shibuya, com todo aquele neon, todo aquele trabalho, assim. E assim, a ambientação, o Jeff falou da chuva caindo em Kanji, é porque a ambientação é um negócio meio sobrenatural. E tratando-se de sobrenatural, o jogo tem a narrativa, a história principal, que ela vai guiando ali, que já já a gente se aprofunda, mas também ela tem muito de lendas urbanas japonesas. Então você vai encontrar lá referências ao Kiko, que é aquela boneca que o cabelo não para de crescer, as próprias fitas que vocês aí devem ter conhecido pelo chamado, né? A fita cassete, tudo tem uma descrição muito detalhada do que tá lá. Tem Oni, tem Yokai, tem Nekomata, gente, tem de tudo. Tengu, né? Tem Tengu, Tem Tanuki? tem Tanuki. Tanuki, Os Tanuki da gangue do Jé, porque os Tanuki Tanuki tudo delinquente. delinquente. os parça. Os parça. Aliás, a localização é impecável. Recebeu um patch, logo depois do lançamento do game, ele recebeu um patch pra, inclusive, melhorar isso e adicionar outras coisas, assim. Então, dá pra jogar com a legenda toda em português. E o áudio, se eu não me engano, o áudio também dá pra colocar em português. Eu confesso que não testei ele em português, mas dá pra jogar em japonês e em inglês, com certeza absoluta. O português que ficou aí na dúvida, mas eu acho que dá também. Eu confesso que eu fui direto no japonês ali. É sensacional. E vamos- Não tem como não jogar em japonês, né? Mas é que sabe por quê? As pessoas da nossa idade, assim, né, tem contato com um dos dubladores dos personagens principais ali, que marcou verdade. muito a infância. Do KK, né? O KK, um dos personagens, é dublado por ninguém mais, ninguém menos do que o Kakashi, do Naruto. A infância, eu gosto que ela fala. eu gosto. Marcou minha infância. Eu era criança naquela época. A minha infância, Carol. Então, a infância, pessoas da nossa idade, né? Sim, é o Kakashi, é o dublador do Kakashi em japonês, né? Sim. Ele que faz o KK. Então eu fui direto ali em japonês e eu fiquei, falei, não, quero ficar ouvindo Vamos o Kakashi ficar, falando porque ele fala comigo. bastante no jogo, né? Ele O tempo fala. todo. É aquele tipo de obra Mikami, né? Você não tem o humor ácido, sei lá, o humor característico dos filmes, dos jogos de terror dele, mas você vê muito do que ele criou, né? Daquele humorzinho meio ácido dentro daquele universo de horror. Sim. E você tem isso retratado nas conversas entre o KK e o Akito, que são os dois personagens que guiam a história aí, durante o jogo, né? Eu ia falar Legal. que se você for medroso assim que nem eu, e aí você fica prestando atenção na conversa, daqui a pouco dá uns jump scare lá, e aí você toma muito mais susto, porque você tá prestando atenção na conversa dos dois, tá mais entretido lá dos dois conversando, daqui a pouco, plá, aparece o bicho, você, dá uns O pulos. Cleiton deu uns pulinhos na live. Eu dei uns É pulos que assim, mesmo. eu também fico com um pouco de medo, porque se tem uma coisa que me coloca medo é justamente essa mitologia japonesa de demônios, yurei, obake, essas coisas. É incrível como as lendas urbanas japonesas da atualidade são mais assustadoras que as do passado, né? Eu particularmente mais acho. fantasiosas, assim. né? As historinhas de tudo tem a ver com um pouco de negatividade da pessoa, a pessoa sendo escravizada no trabalho, e aí fica com pensamento ruim, entra num prédio que tem alguma coisa que força as pessoas a se matar, por exemplo. Faz parte de uma missão paralela ali. Ou a história do metrô. Da Estação Fantasma. Se você é o último na estação de trem a pegar o trem, se estiver sozinho no vagão, o trem te deixa num lugar Eu aleatório. ia morrer de medo. Cara, eu não consigo mais pegar metrô vazio. E isso é muito isso. do terror Eu não japonês, né? Que é muito psicológico, né? Isso.
Porque se você compara aí com os clássicos de terror americano, você tem os slashers, né? Que são os monstros literais, assim, físicos correndo atrás de você. Mas japonês não. Como é que você foge de um negócio que atravessa a parede? Tá o tempo difícil. Nossa, isso Tá aí do no seu jogo, lado o tempo todo. Isso no jogo é muito visível ali, né? Isso daí, né? Mas assim, tudo isso, gente, a gente tá falando de missão paralela. Porque a narrativa mesmo, o que aconteceu? Uma névoa misteriosa começou a sumir com os corpos de toda a população que tá ali em Shibuya. E tem uma pessoa que tá meio... sofre um acidente, que é o Akito, que tá meio morre, não morre, e nisso um espírito chamado KK entra nele. Incorpora nele, e aí ele fica meio que dividindo espaço junto com o Akito. Então você tem uma personagem só, o Akito e o KK, cada um com um objetivo diferente. O Akito tá tentando salvar a irmã dele, ir atrás da irmã dele. Tá no hospital, né? Isso, ela tava no hospital e nessa coisa louca de todo mundo sumindo, ele foi atrás dela, né? Sim. Mas o KK, ele tem uma própria missão ali dele que é assim... Ele já investigava fenômenos sobrenaturais, ele tá envolvido numa organização, e aí ele tem o próprio objetivo com o antagonista do jogo, que é esse cara de máscara de Hannya que aparece em todos os trailers, em todos os posters que você vê por aí. Mas basicamente isso, eles indo atrás desses dois objetivos que, claro, eles acabam se cruzando ali no meio do caminho. Inclusive, eu achei isso tão interessante que a gente fez uma live sobre o Ghostwire Tokyo, né? Se vocês não sabem, a gente faz lives lá no Twitch do Geek Here, a gente faz lives todos os dias, então cola lá que vocês vão curtir. E aí eu falei, eu quero saber um pouco mais da história, então eu fui lá dar uma pesquisada e eles lançaram um visual novel, né? Chamado Ghostwire Tokyo Prelude. Talvez tenha estragado um pouquinho a minha Acho que experiência. não é feito pra você realmente apreciar antes. Você vê ali como é que é a história do KK, né? Como ele era, como ele Porque trabalhava fala um pouquinho do Ed, detetive, fala um pouquinho do fala pessoal da Rinko, ali. fala de todo mundo. Isso. E aí você vai pro jogo. E é de graça, né? É um visual novel de graça. Eu dei uma lida lá, achei muito legal isso daí. Troço bonito também. Né? Muito bonito, achei muito... Quando ela fala de direção de arte, é impecável esse negócio. Eu acho realmente. E assim, em termos de gameplay, ele é um shooter... É porque você atira com elementais. Laygun. Laygun. Com os dedos, É o com as Laygun. mãos. Que é um pouco do BioShock, né? Exatamente. Tem muita gente que compara com Dishonored. Também. Aquele Bethesda, lance né? da Bethesda, né? Você não consegue olhar pro próprio pé. Isso eu não Primeira gosto. pessoa FPS, só que assim, eu amo primeira pessoa. Doom, por exemplo. Nossa, eu tô me revelando a pessoa que gosta muito das coisas da Bethesda, né? Eu nem mesmo sabia disso. Olha. Mas assim, você tem uma árvore de habilidades que você vai upando, você pega elementais que você fortalece no decorrer da narrativa ali. Então você atira com poderes de vento, poderes de água, poderes de fogo. Cada um se assemelha mais ou menos a algum tipo de arma. O vento, talvez uma pistolinha. A água, como ela dá um dano mais Diária. massivo. Ali, quando talvez uma escopeta, quando ela tá aí do seu lado. O fogo, ele vai meio que uma bomba, quase. É uma granada, basicamente. Ou arco e flecha também, Ou um arco né? e flecha de fogo. Tem o arco e flecha. Tem o arco e flecha também. E os amuletos que você usa pra paralisar, pra causar mais dano. E aí depende, são vários amuletos. Eu confesso que eu não usei muito. Os elementais são muito bons, né? Então, os elementais são muito bons. E assim, a gente tá falando da questão de missões paralelas, mas você também tem a parte de colecionáveis no jogo. Que é tanto achar tanukes, que eles estão escondidos pra lá e pra cá, tem umas anotações do KK pra lá e pra cá, e tem alguns artefatos amaldiçoados que você vai pegando, até um negócio meio jujutsu. Sim. Você vai caçando e você vai vendendo Justo. pra necomatas. São gatinhos de kimono de duas caudas ali. Bonitinho. Muito fofinho. Então, assim, gente, se você é um entusiasta de mitologia japonesa, se você gosta muito dessa coisa de neon, você vai ficar apaixonado por esse jogo, tá? Eu, pelo menos, tô. Eu também. O Adam da Eve Live in Footage, ele é, assim, um negócio bem diferente. Aliás, foge do padrão um pouco, muito, na verdade, né, Jé? Muito, assim, absurdamente. Assim, ele é um trabalho audiovisual feito por um artista virtual conhecido como Eve, que até então eu desconhecia, aí fui atrás, descobri que ele é um VTuber quase, tipo, ele tem álbuns de música depois de uma certa parte da carreira dele, e meio que ele inclusive é um produtor de Vocaloid também. A Carol conhece ele um pouquinho mais, né? Eu não sou muito... Eu sou bem fã dele, eu já escutei todas Que as da músicas, hora. assisti todos os clipes possíveis. E eu adorei. Quando eu vi esse Adam da Eve, eu tive que assistir imediatamente. Na verdade, quem mostrou foi o Kohai e eu... Então, gente, inclusive assim, corrigindo, é Live in Animation. Eu falei footage, não sei porquê. Mas enfim, cara, a impressão que me deu quando eu assisti é que era assim, um videoclipe
só que não de uma música, de um álbum inteiro. De um álbum inteiro. Eles têm feito bastante isso, que se chama álbum visual, né? Eu já vi de até artistas brasileiros que legal. contam uma história, fazem uma super produção e selecionam as músicas daquele álbum pra tocar durante a história, durante a... E é legal de assistir, né? Porque tem toda uma história, só que ele mistura live action, anime, coisas 3D, então É verdade, tem, né? uma Tem um coisa 3D super também. psicodélico, Aham. é muito louco. Você tem a história dentro da história, né? Porque Tem. provavelmente o álbum dele quer contar alguma coisa também. Por sorte, a gente tem todas as músicas legendadas em português ali. tudo legendado. Que a gente pode acompanhar olhando para as coisas que acontecem na tela e ouvindo e lendo o que ele tá cantando. Porque Tem que prestar atenção, porque de vez em quando a menina fica falando no meio da música, aí você perde algumas coisas, Então, né? não, na verdade, é um pouco complicado, até porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela, que se você... Aquela piscada pra você olhar a legenda, às vezes você já perdeu alguma coisa. É difícil, talvez você tenha que voltar. Em uma você presta atenção na legenda, e em outra vez você presta atenção em todo o visual. Não, é verdade, é verdade. E talvez a galera não conheça o Weave, mas acho que conhece sim, porque ele fez a abertura de Jujutsu Kaisen. Ah, é Keikeikitan. É a música... Que tá essa música nesse álbum visual, né? E ele é o que É a aparece última. em trailer, né? A primeira versão. Eu fiquei esperando, é a última música É que toca. a penúltima música. É a penúltima, é que tem uma outra coisa Que é no nos encerramento, créditos. que é a música, mas lá no filme é a última. Eu acho que é o momento mais doido. Ele é bizarro. Então, doido, na verdade, é difícil você falar que é o mais doido. Porque, vamos lá, por trás dessa psicodelia, dessa poluição visual muito legal que tá ali no clipe, a gente tem uma história protagonizada pela Aki. Sim. A Aki, ela é uma estudante que conta que ela tinha uma amiga e certo dia ela sumiu. Ataque. Ataque. Taque. E aí você vai, através das músicas e através do que ela vai mostrando o que vai acontecendo ali, tentando entender, mas que raio está acontecendo nessa história toda. Inclusive, isso levantou várias interpretações e discussões, inclusive eu e o Gé, a gente tava ali, ó, mas isso, mas e aquilo ali? Não, mas que volta aqui. Tem uma coisa, acho que fica muito nítida na história, que eles passam durante os videoclipes que a gente assiste no filme, no Adam Eve, é que parece que a Taki e a Aki não importam muito. Não sei. Eu consegui destacar algumas coisas no filme que me levou a um tipo de interpretação que não necessariamente, gente, tudo isso daqui é muita especulação, porque total às especulação. vezes não é pra ter sentido nenhum. Exato. Às vezes é pra você apreciar a obra pela obra, não necessariamente você precisa encaixar um sentido ali. Mas o que eu consegui observar ali que se destacava, a paleta de cores frias e quentes, então mudava o filtro. Normalmente, quando era ambiente ali, ela na cafeteria falando com a amiga, eram cores frias. Todas as lembranças quase estão ali com o filtro amarelo. É verdade. E aí, tinha algumas nuances de coisas que ela falava que ficavam se repetindo, que é assim, eu só consigo falar com você, porque eu não consigo falar com mais ninguém. E aí, tem, acho que o segundo clipe, a segunda música, tem algumas sequências de coisas que elas estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que espelhado. É bizarro. E aí, elas são muito parecidas, o cabelo é muito parecido, as duas tocam Nomes violino. são parecidos. Tem uma hora que elas estão cantando no karaokê e elas fazem exatamente a mesma coisa. Elas estão aqui e aí elas viram. E aí, tem uma outra cena um pouco antes, que é ela sozinha, num negócio meio de vidro. E ela parada, sozinha, que é a protagonista ali. E aí, do nada, ela olha pra frente e aí a imagem dela reflete. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, já ficou assim, a amiga não existe, na verdade. Faz muito sentido. Faz. Tipo, é sempre ela que, inclusive, estava sozinha, vivendo todas aquelas situações, de repente, num lapso... Ela criou a amiga. Não que ela criou a amiga, assim, ela teve pra si que ela tinha amiga e, de repente, num lapso, a amiga sumiu. Que foi meio que... Aí ela acordou, falou assim, mas cadê? E aí, de repente, todas as memórias que estavam em amarelo, todas as Ela coisas... contando de um sonho, então ela realmente acordou daquilo. É muito profundo. Então, me levou a algo parecido com essa interpretação. Tem muito foco numa maçã que tem pra lá e pra cá, que aí a gente sabe de todo o misticismo da maçã, principalmente na religião católica, a questão do fruto proibido, né? A maçã e a criatura de um olho só estão presentes aí tudo, né? nos trabalhos do Eve, né? Sim. Que é legal também, né? Onde eu li coisas sobre o cara de um olho, ele meio que representa o
capitalismo, o consumismo, sabe? Todas essas regras impostas pelos japoneses, porque tem essa questão da sociedade totalmente uniforme também, tem algumas coisas aí. E uma passagem, inclusive, do filme, isso, né? fica muito no anime, né? Na parte de anime lá, é realmente isso, né? E tem até uma questão, nos clipes dele mesmo, em shows, assim, que você assiste, ele não aparece. Ele nunca aparece. O Eve. Então ele mistura muito essa questão de luz e sombra para que o rosto dele sempre esteja coberto, de alguma forma. Não é igual o Daft Punk, por exemplo, que coloca o capacete. Ele brinca muito com as luzes. Ele é mais etéreo, né? Ele nunca é alguma coisa muito física. Você vê um pouco o formato, o cabelo, mas você não consegue imaginar totalmente como ele é, como pessoa. Inclusive, assim, essa questão de luz e sombra, do visual, até lembra um pouco o Ghostwire Tokyo, né, Carol? Totalmente. Nossa! Aquela parte que aparece as paredes com os olhos do monstro de olho só, igualzinho as paredes do jogo. Eu falei, nossa, isso aí é o jogo. O Shibuya Crossing, né? O cruzamento ali de Shibuya, um pedaço ali é totalmente o Ghostwire Tokyo também, né? Pra quem tava jogando ele e vai assistir esse filme, vai estar em casa. Não tem muito o que falar. E aqui em off, antes, quando a gente tava discutindo outras coisas, a Carol, inclusive, relacionou uma identidade visual parecida com um fotógrafo que ela gosta bastante, né? O Liam Wong, que ele começou todo esse rolê dele de tirar foto, indo fotografar em Tóquio de madrugada. Porque ele falava que é o horário que não tem ninguém na rua. Então ele que é bizarro, né? Então ele conseguia tirar fotos incríveis. E ele começou com o celular, aquela coisa bem assim, tô só andando aqui. Então ele aproveitava, até no livro dele mostra, essa foto eu tirei meia-noite, essa foto eu tirei 4 da manhã. Então quando a galera tava dormindo, ele tava batendo fotos maravilhosas de Tóquio, que fica com aqueles neons, que é totalmente a vibe do Ghostwire. E uma curiosidade aqui, ele agora faz parte da equipe de uma nova desenvolvedora de games fundada pela Ikumi Nakamura. Que era do Ghostwire Tokyo. Então, eles já estão trabalhando juntos. E ele já fez direção de arte de jogos, ele já fez fotos do Kojima e tudo mais. Pô, cara, que incrível. Esse cara é muito legal mesmo. Ele direcionou uma galera que começou a tirar foto utilizando mais ou menos a estética dele, principalmente com o lance do azul, né? Isso, do neon, do rosa, violeta. Isso. É muito bacana, cara. Eu gosto muito das fotos dele. Inclusive, a dica pra você que tá em casa, o site do estúdio da Ikumi Nakamura é de outro mundo. É um negócio assim incrível no conceito visual que eles mostram ali. E eles estão procurando uma vaga, hein? Eles estão um monte de vaga ali, gente. procurando galera pra trabalhar junto, hein? Fica aí a dica. Ou se você não tem interesse, só vê o site, porque é muito legal. Toda a identidade visual que eles criaram ali. E de Adam by Eve, eu confesso que fiquei um pouco curioso pra saber mais do Eve. Dei uma acessada no canal do YouTube dele, tem muita coisa legal, tem muita entrevista dele, ele nunca mostra o rosto, ele nunca fala diretamente com ninguém, é sempre gravação, é sempre áudio só, mas é um desses artistas modernos aí. Ele é bem né? artista mesmo, bem artista. Excêntrico, né? A Cia é outra que não mostra a cara, ela tá sempre com uma peruca até aqui, ela não mostra o rosto dela. E pensar que, segundo a entrevista, eu vi ele dizendo que começou a carreira como fã de Bump of Chicken, então, cara, ele é muito gente boa. Olha só. Então, Clay, dá pra dizer que o Adam by Eve não tem, assim, uma conclusão lógica no que acontece, mas eu acho que pra saber, a galera que tá em casa vai ter que assistir e vir depois nas nossas redes sociais, tá aqui na tela, pra dizer qual foi a sua interpretação dessa obra psicodélica, bagunçada e incrível. Exatamente. Assiste e depois vai lá dar uma passada no Geek Here, nosso portal de notícias, geekhere.com.br, dá uma olhada nas nossas críticas, notícias, tem tudo lá. Você vai ficar sempre antenado com o melhor e o mais atual de cultura pop do mundo. Que beleza, aproveita e dá um pulo lá em loja.geekhere.com.br para achar vários produtos relacionados a essa cultura pop e japonesa também, né? Tem muita coisa lá. Então, muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora, a gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!